carioca e veio para Brasília em 1961. É poeta e tradutor premiado. Traduziu vários autores, entre eles Vitor Hugo. No Iluminuras de hoje eu vou conversar com o poeta, tradutor e membro da Academia Brasiliense de Letras, José Jerônimo Rivera. Engenheiro, administrador e economista, José Jerônimo Rivera foi professor universitário e do ensino médio. Recebeu os prêmios de tradução Joaquim Noberto em 2001 e Cecília Meirelles em 2002. Este pelo trabalho com a obra Rimas de Gustavo Adolfo Becker. José Jerônimo colabora também com diversos periódicos sobre literatura. Muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigado a você. A partir de quando, como é que foi o seu despertar para a literatura? Eu comecei a ler muito cedo. Pelos 7, 8 anos, tudo que me caía à mão eu pegava para ler. Claro que lia Monteiro Lobato, Júlio Verne, De Amicis. E tomei conta da biblioteca do meu colégio, que não tinha muitos livros, mas quando tinha novos eu repetia a leitura dos antigos. E depois, na biblioteca do meu pai, tomei conhecimento com Machado de Assis. Li também O Tesouro da Juventude, da Jackson, e realmente fiquei rato de biblioteca. O que mais que você gosta de ler? Bom, eu diria que eu gosto de ler quase tudo. Menos política, religião e futebol, para falar a verdade. Mas leio muita literatura em geral, brasileira e estrangeira, poesia leio muita, traduzo em geral poesia, e gosto de ler sobre assuntos científicos, assim, também, sobre neurociência, como leigo. Gosto de ler sobre astronomia e gosto de ler em outras línguas para praticar também. E nisso, além de aprender a língua, né, de outras línguas, você acaba traduzindo poema. Eu gostava de poesia desde cedo também, lia muita poesia, desde a primeira antologia, lá pelo segundo ano primário, antologia FTD, 42, que eu possuo até hoje. E eu realmente sempre tive muito amor. A partir dos 16, 17 anos eu escrevia alguma poesia, até os 20, até começar a trabalhar e me dedicar menos a escrever poesias, mas gostava das poesias estrangeiras, que algumas eu tinha de cor, traduzia de início literalmente. Mais tarde, incentivado por amigos, eu comecei a traduzir poeticamente. Procurei trazer autores estrangeiros, especialmente franceses e espanhóis, para a nossa língua. E acabei, 40 anos depois de ter parado de escrever poesia, publicando o meu primeiro livro de tradução, que é esta poesia francesa, Pequena Antologia Bilíngue. Esse foi o seu primeiro livro publicado em 1998. É uma antologia, vários poetas de minha preferência, agora na segunda edição incluindo Vitor Hugo, Verlaine, Baudelaire, e partindo de poetas como Guillaume de Machaut, quase da Idade Média, do Renascimento francês, e chegando até os modernos, como Yves Bonnefoy. Depois desse livro, o seguinte foi Cidades Tentaculares, de Émile Verhaeren, grande poeta belga de expressão francesa, que tive muito gosto em traduzir, e agora estou prestes a publicar, estou fazendo a última revisão, o livro As Horas, de Verhaeren, voltando a essa grande inteligência que foi Verhaeren. Depois disso, seguiram-se outros livros em espanhol. O primeiro foi de Gustavo Adolfo Becker, As Rimas, de que eu conhecia apenas um poemeto quando estudei espanhol no curso científico, e depois, ao conhecer o livro completo, vi que não tinha sido publicado no Brasil a tradução e resolvi fazê-la. Tua pupila é azul, e quando ris, a sua doce claridade lembra o trêmulo fulgor da madrugada que no mar se reflete. Tua pupila é azul, e quando choras, as transparentes lágrimas sobre ela se me afiguram gotas de rocio sobre uma violeta. Tua pupila é azul, e em seu fundo, como um ponto de luz, brilha uma ideia.
me parece que ela é, no céu da tarde, uma perdida estrela. Agora é um vasto conhecimento de vários autores. Você teria capacidade assim de recomendar alguns? Bom, a gente gosta de todos, né? Sim. Mas alguns, por exemplo, eu me identifiquei muito, como eu disse, com o Verhaeren, de quem estou traduzindo outro livro por isso, e que agora, depois de ter traduzido do espanhol um autor que eu conheci mais recentemente, Pedro Salinas, que também verifiquei que é muito pouco conhecido no Brasil, não havia tradução dele, traduzi e publiquei A Voz a Ti Devida, que é considerado o maior, mais bonito poema de amor da literatura espanhola. E justamente ia comentando que, ao receber há pouco tempo os poemas inéditos de Salinas, que saíram este ano, eu descobri que uma das grandes influências dele, talvez a maior, foi justamente do Verhaeren, que eu havia traduzido como meu segundo livro em 99. Agora me diz uma coisa, como que é traduzir poesia? Porque traduzir já não é uma tarefa fácil, né? Poesia, então, você tem que manter um pouquinho do ritmo, enfim. Como que é? Fala um pouquinho sobre essa experiência. Se nós queremos traduzir poesia de forma, digamos, poética, para ser um pouco óbvio, né? Uhum. É preciso conhecer um pouco, preciso saber fazer poesia, conhecer as regras. Se vamos traduzir um autor que escreve, como se diz, as antigas, com métrica, com ritmo e com rima, muitas vezes, é bom traduzi-lo da mesma forma que ele escreveu. Quer dizer, respeitar tanto o fundo, a ideia, como a forma. É o que nós, tradutores um pouco exigentes, eu e alguns amigos, principalmente melhores tradutores e melhores poetas que eu, tentamos fazer. É traduzir realmente com cuidado, com carinho e procurando realmente unir da melhor maneira possível o pensamento do poeta à forma que nós vamos trazer para o português. Não é assim imediato, é preciso também trabalhar bastante, pesquisar, saber a origem do autor, a origem do texto, procurar usar as palavras corretas, poéticas sempre, usar dicionários. Não se pode fazer como o Paulo Rona, que chegou no Brasil e disse que era tradutor, foi trabalhar numa firma e ele chegou, olhou, não viu, perguntou, escuta, cadê os dicionários? Ele disse, mas o senhor não é tradutor, precisa de dicionário? O tradutor precisa mais de dicionário do que quem não é tradutor, para poder traduzir as diversas acepções das palavras. Esse cuidado que você tem, assim, ao desenvolver o seu trabalho, é que te garantiu aí vários prêmios, entre eles Joaquim Noberto em 2001 e logo em seguida Cecília Meirelles. O primeiro pelo Poetas do Século de Ouro Espanhol, que fiz com dois amigos queridos, grandes poetas, o saudoso Fernando Mendes Viana e o grande amigo Anderson Braga Horta. E o segundo foi pelas rimas do Beck, individual. Certo. E como que é, assim, traduzir, ser reconhecido, ter aí essa coleção toda de várias antologias? Dá uma alegria, né? A gente sente o seu trabalho recompensado. Tem-se algum orgulho disso, mas, como dizem algumas, tem que ser um orgulho modesto. Não se pode vangloriar demais. A gente sabe que certamente o poeta original é mais importante que o tradutor. O tradutor é um servo da literatura, eu podia dizer. E se coloca, como eu me coloco, numa posição mais modesta. A gente sabe que, se não fosse o autor original, a gente não estaria trazendo aquela obra-prima, às vezes, do autor original para a nossa língua. Agora, um grande desafio foi fazer este livro, né? Poetas Portugueses e Brasileiros, justamente aí traduzindo do português para o espanhol. Conta um pouquinho sobre essa dificuldade. Primeiro, não o fiz sozinho. Foram vários colegas poetas e tradutores que participamos desta empreitada. É claro que é bem mais difícil traduzir da nossa língua para outra língua, que não é a nossa língua materna. Mas foi muito bom, foi gostoso também. Esse livro foi publicado por iniciativa de um grande poeta português, já falecido, José Augusto Seabra, que era embaixador de Portugal na Argentina e que patrocinou com o Instituto Camões, organizou a publicação desta obra. Nos deu muito prazer, o livro foi lançado em Buenos Aires, no ano de 2002, e nós gostamos muito desse trabalho. Quanto à colaboração
na tradução, eu tive outra grande alegria, que foi traduzir Victor Hugo no seu bicentenário de nascimento, em 2002. Fizemos 2 livros, o poeta Fernando Mendes Viana, o poeta Anderson Braga Horta e este apenas tradutor, 2 livros em homenagem ao Victor Hugo. Um foi Victor Hugo, 2 séculos de poesia, e o outro, O Sátiro e Outros Poemas. E qual que é a importância aí para o leitor da poesia? A poesia é sempre importante, né? Assim, para mim, a ficção é importante, mas a poesia também é. A poesia, eu diria que é mais para o espírito, né? Enquanto que a ficção é mais para a razão, a história com começo, meio e fim. A poesia é alguma coisa assim inefável, né? Que acompanha o homem desde tempos imemoriais, desde antes de Homero, né? Quem não lê poesia... Eu diria que é bom, aí depende do gosto. Há pessoas que não gostam, como algumas pessoas não gostam de matemática, mas a matemática é importante também, é essencial, mesmo não sendo a matemática profunda, mas a matemática prática de cada dia é importante para nós todos, né? A poesia, eu diria que faz bem à alma. Sorte de quem gosta de poesia. José Jerônimo Rivera, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu é que agradeço a você. E depois do intervalo a gente volta com o advogado, professor e escritor Alisson Leandro Mascaro. Não saia daí. Ele nasceu em Catanduva, interior de São Paulo. Aos 17 anos, foi para a capital e estudou Direito no renomado Largo de São Francisco. Aos 26, já era doutor e hoje é um dos professores mais jovens de Filosofia do Direito na USP, a Universidade de São Paulo. Eu falo agora com Alisson Leandro Mascaro. Muito prazer em tê-lo aqui na TV Justiça, no Iluminuras. Me fala um pouquinho desse início. Você acha que o seu meio e o local de onde você nasceu, aonde você nasceu, influenciou nesse gosto por leitura? Érica, uma alegria muito grande estar consigo e com todos que acompanham o seu programa. Talvez o fato de ter nascido e crescido no interior de São Paulo tenha dado a possibilidade de conviver com um ambiente que incentiva ao conhecimento de mundo de um modo às vezes bastante diverso daquele dos grandes centros. Uma cidade menor, uma cidade pequena, ela possibilita a convivência com todos os tipos, com todas as pessoas e todas as classes, e isto desenvolve ao mesmo tempo um gosto pela convivência humana e também um gosto por conhecer as razões do ser humano na sociedade. E eu sempre inclinado para as questões das ciências humanas, isto me levou a fazer direito, inclusive, depois a prosseguir a carreira acadêmica nesta minha área de filosofia do direito. Eu penso que a possibilidade de conviver numa cidade menor, com pessoas de variados tipos, dá esta curiosidade, este gosto por observar o porquê a humanidade é assim, porque as pessoas se desenvolvem deste modo, e também as reflexões que se dão no ensejo desta mesma compreensão de uma cidade como tal. E você buscou essas respostas, essas reflexões, justamente nos livros, ou foi com esse contato, esse convívio com o ser humano primeiro e depois penso que todo o desenvolvimento da compreensão do que é o homem no mundo se dá tanto pela própria experiência, pelo próprio convívio e também, a partir de um certo momento, com um esclarecimento teórico. Eu não imagino que seja possível fazer um mundo apenas de um conhecimento teórico, mas também é impossível fazer um mundo apenas da empiria da nossa prática, ou seja, somente a convivência esclarece muito, mas também em certo momento é preciso pensar por que o mundo é assim. Então, os livros, o pensamento, as ideias, eu creio que tenham um valor fundamental e tiveram em minha vida essa grande importância. E a partir de que momento você começou assim a ter esse gosto por leitura e praticar a leitura de uma forma assim bastante assídua? Sempre gostei de leitura desde criança, enfim, sempre tive um bom incentivo dos meus pais para isso. A literatura, os livros me acompanham desde que me conheço e que me entendo como tal. E depois, num certo momento, a literatura especializada, a jurídica, a técnica, a que diz respeito às ciências humanas, à filosofia, à sociologia, à teoria política. Isto entra no momento já um pouco posterior, que é o momento da faculdade, mas eu sempre gostei muito de literatura.
Certo. E como que você vê, assim, o profissional do direito, ele deve ler? O profissional, o estudante também, é obrigatório gostar de ler e ler bastante, é isso? Sim, eu vejo, inclusive, pela minha experiência e dos meus alunos, nós sempre relembramos a importância da leitura. O mundo jurídico se faz de leitura, se faz de textos, se faz de livros, de acórdãos, sentenças, se faz de escrita. No entanto, as pessoas em geral imaginam que a literatura jurídica é uma quantidade de páginas que ele deve vencer, ou seja, ele deve ter quantidade de leitura, decorar coisas, e eu penso que é justamente o contrário disso que forma um jurista suficiente. Não é só a quantidade de leitura, mas é a qualidade dessa leitura, ou seja, nós estamos simplesmente aprendendo um conceito técnico ou nós estamos aprendendo alguma coisa que forma uma visão de mundo. Muitas vezes o falar, o argumentar, o arrazoado que escreve o advogado, a sentença que escreve o juiz, tudo isso não depende simplesmente de um conhecimento da técnica jurídica, mas depende de uma visão de mundo. Qual é o objetivo, qual o horizonte, qual a carga de cultura que o jurista traz consigo. Nesse sentido, eu tenho visto que nossos estudantes de direito, aqueles que têm se formado nas faculdades de direito, muitas vezes têm trazido para si uma carga de leitura muito grande, isso é verdade. Mas o que se lê em geral é exatamente aquele conhecimento para a informação, ou seja, ele precisa passar no concurso, ele precisa ler para uma prova, decora, e em um certo momento posterior, aquele conhecimento que foi absorvido, ele não é retido pelo próprio jurista. Então eu penso que é fundamental que nós venhamos a incentivar a leitura, mas em especial a leitura que abra os horizontes do jurista. Reflexiva, né? Você precisa muito pensar reflexiva. sobre o que você realmente está lendo. Muito importante isso. Daí que a Faculdade de Direito ela tem necessidade de ter um horizonte que seja um horizonte humano, de ciências humanas, ou seja, formar o jovem jurista, aquele que está na Faculdade de Direito, para entender-se no mundo. E muitas vezes ele vai observar que até o mundo jurídico, como ele se apresenta, não é aquilo que ele deve desejar para a sociedade. E para poder postular novos sonhos, novos horizontes, não basta ler o que já está escrito. É preciso, então, ter capacidade de escrever ele, por si próprio, novas páginas da história. Tá certo. E o que o senhor gosta de ler? Assim, fora do mundo jurídico, né? O que te atrai também na leitura? Eu sempre tive um gosto bastante grande por toda a literatura, de modo geral, e também, junto do campo jurídico, pelas ciências humanas, que é o meu campo imediato de leitura, de pesquisa, de aprofundamento. E também literatura. Literatura sempre foi algo muito próximo, enfim, sempre tive uma proximidade muito grande com artes, gosto muito, e sempre tive uma relação também direta da literatura, das artes, com a própria filosofia e a filosofia do direito. Para quem gosta de ler bastante assim, deve ser difícil de nomear um autor. Quais autores você gosta de ler? A literatura nacional do século XX, eu penso que seja uma literatura de um momento ímpar da história da produção artística do Brasil. Os autores do começo do século XX, dos meados do século XX, levaram a reflexão artística sobre o Brasil a um patamar muito alto. Enfim, a modernidade cultural brasileira é um dos nossos momentos mais marcantes. Gosto muito desse período, inclusive, da história do Brasil. E também o mesmo com a literatura mundial. A literatura mundial tem cânones, tem grandes exemplares, grandes autores. Historicamente, o Brasil é mais recente em termos de produção literária de qualidade, mas no mundo todo existem obras que desde o passado até o presente são referenciais. Eu tenho dificuldade em dizer, inclusive, quais são os meus autores preferidos, porque são vários. Mas cita alguns aí para a gente ter uma ideia. Por exemplo, na poesia, Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho um especial apreço pela obra de Drummond. Gosto muito do modernismo na literatura, na poesia, nas artes de modo geral. Para mim, eu tenho uma grande afinidade com a produção desse momento do Brasil, dos meados do século XX no Brasil. Na literatura mundial, Thomas Mann, A Montanha Mágica, que é uma obra de alta capacidade literária, também é uma obra de filosofia. Portanto, mistura aí a sensibilidade artística com a indagação do filósofo, com a preocupação política com o mundo. São vários. Vamos aproveitar então para conhecer um pouquinho mais de Thomas Mann. Thomas Mann nasceu na Alemanha em 1875. Autor de ensaios, contos e obras como A Montanha Mágica e Buddenbrooks, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, é considerado um dos maiores romancistas do século XX.
Faleceu em Zurique, na Suíça, no dia 12 de agosto de 1955. Então, professor, na sua carreira vale destacar, então, o trabalho filosófico e também do direito, né? Qual a influência da literatura, né, nesse seu trabalho? A filosofia do direito, ela faz uma indagação sobre o direito que não é simplesmente uma repetição do que nós já temos. Por conta disso, eu imagino que a prospecção do que o direito é, mas principalmente do que a sociedade poderia ser e pode ser, ela exige uma dose de criatividade, de originalidade do pensamento. A literatura sonha, imagina, reflete, cria personagens, cria atores, circunstâncias as mais diversas possíveis. De um certo modo, esta criatividade é também fundamental ao se analisar o direito e a sociedade. Senão nós repetimos o que está, senão nós fazemos uma mera estatística do presente sem apontar para as possibilidades do futuro. Então eu imagino que esta imbricação de filosofia com arte seja algo muito importante. A filosofia questionaria o direito e a literatura daria aí um possível caminho a ser seguido. Eu diria que pelo menos daria as energias para que então o pensamento jurídico e o pensamento social, não por conta de uma cópia da literatura, obviamente, mas por conta própria, a partir dessas energias, ele próprio tenha condições de avançar na sua própria reflexão e na abertura de seus caminhos. Certo. Seria essa a relação entre direito, literatura e filosofia? O direito, as questões da justiça, as injustiças do direito, as injustiças sociais, elas também se exprimem na forma artística. Portanto, quando se lê pela literatura as experiências do mundo, sejam as reais narradas espelhando uma certa objetividade, ou seja, a literatura enquanto construção ficcional, mas quando se percebe a sensibilidade das injustiças do mundo, também se entende um pouco de como o direito é. Mas muitas vezes o olhar da própria literatura sobre a justiça, este olhar não é pelo olhar do jurista, este olhar é construído pelo ângulo muitas vezes do injustiçado. Isto permite ao próprio jurista entender que a sua realidade não é aquilo que ele vive, somente isto. Muito pelo contrário, esta realidade representa para o mundo, para as pessoas, para aqueles que estão vivendo sob a justiça, representa algo muitas vezes de tormentoso, de inseguro, de grave. Isto possibilita inclusive um melhor entendimento do presente. Então, além deste sentido criador, criativo, original do futuro, eu vejo também que esta história tem para nós o entendimento do presente de um modo melhor. O senhor era autor de 10 livros, né? De que forma a literatura influenciou na escrita de alguns deles, ou então nesse último, né, que você está inclusive lançando? E o Estado e a Forma Política, né? É meu mais recente livro. Estado e Forma Política é uma reflexão que eu empreendi, é uma escrita de alguns anos, esses últimos anos, uma pesquisa desses também últimos anos, para darmos um passo para compreendermos como é que se apresenta o Estado na sociedade mundial. Por que na nossa sociedade existe o Estado? Por que o Estado é um elemento fundamental da nossa estrutura social? Daí a investigação vai por entender como é que o Estado e o capitalismo se relacionam. Qual a estrutura da economia com a política, como é que o direito se relaciona também com a política e com a economia. Estas reflexões eu busquei desenvolver no Estado e Forma Política, que é esse livro, para podermos juntos dar um passo para que a política não seja para nós simplesmente isto que passa pela boca de muitos, que é simplesmente uma palavra vaga. As pessoas acham que política é eleição, as pessoas acham que a política se resume aos cargos do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, sendo que o campo político é muito maior, muito mais contraditório, muito mais calcado em conflitos, explorações, em dificuldades, mas ao mesmo tempo, se nós não dermos conta de reconhecer isto, nós não saberemos trabalhar para inclusive superar as mazelas da política do presente. E o que o senhor está lendo atualmente? Meu livro de Filosofia do Direito, que cobre um escopo grande do pensamento filosófico aplicado ao direito, também demanda sempre uma constante aproximação com o pensamento filosófico antigo, com o pensamento filosófico medieval, moderno, contemporâneo, de tal sorte que no campo teórico é sempre uma frente de reflexões que vou trazendo, desenvolvendo. Então eu diria que são vários autores, vários temas ao mesmo tempo. E na literatura existe a fase da descoberta, enfim, a juventude dá alguns temas, alguns autores, algumas obras, e com o passar do tempo isto vai se expandindo, e também em um certo momento do próprio gosto pela arte, pela literatura, costuma se voltar ao mesmo, ou seja, a repetição, a absorção da própria poesia, com outro olhar, com outra experiência. Portanto, eu diria que coisas novas vão se somando e, ao mesmo tempo,
aquilo do qual já se gostava e já se tinha visitado, se procede a uma nova visita, uma nova visitação com outro olhar, com uma outra experiência. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Uma grande alegria, um grande prazer falar com você e com todos que acompanham o seu programa. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos o encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!